Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria e satisfação que recebemos hoje o professor Douglas Batista Mazzini. Douglas, eu tenho a honra de conhecê-lo já há alguns anos, lá na sala do professor Roberto Galeri, quando o Douglas, na época, ainda era aluno de doutorado, e eu estava lá no meu primeiro pós-doutorando. Encontramos lá como alunos do professor Galeri. O Douglas faz parte do DEMIN da UFMG, é engenheiro de Minas, mestre e doutor em engenharia de metalúrgica, minas e materiais pela UFMG, foi professor visitante no Sustainable Minerals Institute, o SMI, da University of Queensland, na Austrália, tem 17 anos de experiência, sendo 11 anos na iniciativa privada, atuando em diversos projetos em nível conceitual, básico e detalhado. Participou da implantação, startup, ramp-up de usinas de processamento mineral, avaliação econômica, estudos de geometalurgia, modelamento matemático de equipamentos de processo e desenvolvimento de processos e produtos. E tem como áreas de pesquisa a integração entre a mina e a usina, a geometalurgia, a simulação computacional e o desenvolvimento de coprodutos. Foi um dos organizadores, né, do Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa. A gente sempre cita o ENTME aqui, né, Douglas? Na semana passada, com o Maurício, a gente fez o registro, com o Douglas não ia ser diferente, né? Douglas, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui falando com a gente um pouquinho, transmitindo seus conhecimentos. Veja que, ó, acho que bateu o recorde já, tá? Nós estamos com 59 pessoas na sala, aí recorde de Ibope. Então veja que o tema é extremamente pertinente, todo mundo quer saber um pouquinho mais de geometalurgia. Douglas, o palco digital, meu amigo, é todo seu, fica à vontade, tá? Obrigado. Primeiro, agradecer, né, o convite, né, é um prazer estar aqui. E, bom, eu vou falar sobre geometalurgia, mas não de forma geral, né? No ano passado, a gente fez um webinar, eu participei de um webinar organizado pela ABM, né, sobre geometalurgia, com vários colegas, né, profissionais aí super experientes no assunto. E lá eu falei um pouco de forma geral o que é a geometalurgia e o estado da arte. Então hoje eu vou falar um pouco mais, de uma forma mais específica, eu vou falar de modelo de produtividade, né? E por que que eu vou falar desse assunto? É porque muitas empresas estão discutindo, né, sobre o modelo de produtividade, às vezes o modelo não bate, né, com está planejado, não bate com o executado, e aí tem uma série de questões envolvidas e o que que a gente poderia fazer para melhorar essa situação. Então, vou tentar trazer, né, essa questão aqui hoje, mas de uma forma tranquila, leve, mais conceitos, né? Não vou entrar muito aqui na parte de modelagem matemática propriamente dita, tá? Então, aqui tem os meus contatos de LinkedIn, né, e também de ResearchGate, que é uma rede social também, voltada para pesquisa. Então, lá vocês conseguem baixar, né, vários artigos e a gente pode se conectar lá, tá? Então, vamos lá. Bom, esse aqui é o sumário da apresentação. Só uma pergunta, vocês conseguem ver o meu mouse? Meu pointer? Conseguimos sim, Douglas, tá? Um mousezinho Então, verdinho, conseguimos ver, isso. tá? Então, ótimo, tá? Então, o sumário da apresentação é quais são os objetivos da geometalurgia. Então, aqui é só para recordar mesmo, né, para deixar claro. Depois nós vamos falar o que que é um modelo de produtividade. Eu acho que todo mundo sabe, né, mas vamos tentar trazer o conceito aqui. Depois eu vou falar de uma questão aqui que tem a ver com a produtividade, que é o P80, né, da moagem, né? Então, qual o P80 ideal do projeto? Tem algumas questões relacionadas ao P80 aqui que a gente precisa discutir. Depois eu vou falar de ensaios completos ou ensaios simplificados, né? Então, o que que é um ensaio completo de diminuição, o que que é um ensaio simplificado, as diferenças. Vou falar do modelo de blocos geometalúrgico, né? O que que é isso? E também estou colocando aqui uma questão, né? Como é o seu modelo de produtividade, né? Então, como que você, né, que está assistindo aqui hoje, faz na sua empresa, e o que que a gente poderia melhorar nesse seu modelo de produtividade. Então, isso aqui é mais para a gente discutir, né? Então, vamos começar aqui com os objetivos, né, da geometalurgia. Bom, a maioria dos conceitos, né, quando você pega as referências na internet, artigos, essas coisas, quando fala de geometalurgia, sempre tem isso aqui, né? Maximizar o valor presente líquido, né? O VPL do projeto e reduzir os riscos, né? Os riscos operacionais. Então, é sempre isso, né? Sempre aparece. É muito comum aparecer também a questão, assim, é uma abordagem multidisciplinar, né? Você vai unir questões de mina, geologia, de usina,
econômicas, né, questões também ambientais, socioambientais, vai juntar isso tudo para tomar a decisão, tá? Agora, isso aqui é legal, né? Mas como é que na prática a gente faz isso? Porque a gente tem uma certa dificuldade de ler um conceito desse e falar, tá bom, entendi, mas como que eu executo isso? Então, aqui tem uma definição bem simplificada, tá? Do que a gente faz na prática. Então, na prática, é necessário incluir informações de processamento mineral no modelo de blocos, né? Identificando as diferenças relativas entre os minérios. Então, vejam que aqui eu não estou tão preocupado também com a precisão dos meus testes, eu estou mais preocupado com as diferenças relativas dos testes. Tem um material que é mais competente, tem um que é menos competente, tem um que o teor é mais alto, teor mais baixo, contaminante alto, baixo, assim por diante, né? E para quê? Para que o planejamento de lavra tenha condições de prever misturas adequadas para a alimentação da usina. Então, se eu conheço, né, as diferenças relativas dos meus minérios na minha mina, eu consigo, lá no planejamento de lavra, prever quais são as misturas mais adequadas para eu alimentar a usina. A usina, ela sempre quer, né, um material mais homogêneo, uma alimentação mais constante. Quando a gente consegue fazer isso, a usina opera bem. Agora, se o material que está sendo alimentado na usina tem uma característica que varia muito em termos de teores, contaminantes, competência das rochas, aí certamente a gente vai ter muitos problemas na usina, tá? Passando adiante, o que é um modelo de produtividade? Então, aqui eu vou tentar também trazer, né, o conceito, né, do modelo de produtividade. É uma estimativa da capacidade da usina, né, em toneladas por hora, para atender especificações de produto final, respeitando a disponibilidade de minérios na mina. Então, vejam que é o seguinte, a capacidade da usina, ela tem relação com a especificação do produto final. Por quê? Eu posso produzir um material mais rico, mais pobre, né? O meu produto pode ter mais ou menos contaminantes, e eu consigo fazer isso ajustando a taxa de alimentação da usina, né? É uma das possibilidades. Então, assim, eu tenho que determinar qual que é a especificação de produto, né, que eu quero produzir, e a partir daí eu vejo, né, quanto que eu consigo alimentar a minha usina para chegar nessa especificação. E é claro que essa alimentação da usina ainda tem que respeitar a disponibilidade dos minérios na mina. Então, às vezes, eu quero produzir um produto, né, com uma certa especificação, mas eu não tenho a quantidade necessária na mina dos minérios que me permitem atingir essa especificação na quantidade que eu quero. Basicamente é isso. Então, é uma conta de trás para frente, vamos falar assim, né? A gente sabe o minério que a gente tem na mina, a gente tem, né, alguma informação dele. A gente tem também uma especificação de produto, e aí, né, combinando essas duas coisas, a gente calcula, estima qual que é a capacidade da usina. Então, aqui tem um esquema bem simples, né? Eu começo lá nos furos de sondagem, né? O pessoal da geologia. E aí tem um vai e vem, né? Esse furo acaba indo lá para a turma de processos, eu faço alguns testes, né? E eu retorno com essa informação aqui para o furo de sondagem. Testes, né? Ensaios metalúrgicos. Isso aqui eu vou, de alguma maneira, interpolar, e aí tem uma série de questões que a gente tem que ficar atento, para a gente fazer esse modelo de blocos. Depois que eu tenho aqui o modelo de blocos, né? Cada bloco desse tem uma característica, uma quantidade, né? De metal, material de valor, tem também ali as características da rocha. Então, cada bloco desse vai ter uma certa produtividade. Cada bloco desse, quando passar na usina, vai dar, né, uma certa tonelada por hora. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e cada bloco tem um valor, né? Então, um bloco desse vai produzir, né, um produto lá final, que tem um valor de venda e tem todos os custos associados para a extração e processamento desse bloco. Então, faço essa conta, né? É o valor econômico do bloco. E a partir daí, eu vou seguir para a parte de planejamento. Lá no planejamento, eu vou fazer a sequência de extração desses blocos, né? Então, eu vou combinar vários blocos que têm características distintas, mas que a mistura deles vai me permitir alimentar a usina de uma forma mais homogênea. Esse é o objetivo. Esse é o desafio do planejamento. E aí, é claro que lá no processo, eu tenho, né, na usina, eu tenho que controlar isso tudo, né? Então, aqui eu estou mostrando, basicamente, o que é o modelo, né? Foi previsto uma certa capacidade e
foi executado alguma coisa parecida, né? A gente está vendo aqui um pouco de ruído, mas a princípio esse modelo está até muito bom, né? Significa que o modelo, né, de produtividade está funcionando bem, né? Bom, mas a gente precisa inserir resultados de competência das rochas no modelo de blocos, né? A gente está falando de produtividade, então, assim, eu não consigo fazer um modelo de produtividade só com teores, né? Então, a gente tem no nosso modelo de blocos atualmente muita informação de teores e pouquíssima informação relacionada à competência das rochas. Essa figura aqui eu gosto muito dela, que ela ilustra bem o que a gente pode fazer, não é nada complexo e a gente já consegue extrair informação muito valiosa. Então, o PLT, né, o Point Load Test, é um teste, né, para medir a resistência da rocha. Então, eu pego um fragmento de rocha, aplico uma força, né, e vou medir aqui esse índice, né, o PLI, Point Load Index. E, através dos furos de sondagem, que tem uma caixa, né, com vários furos, a gente consegue determinar o RQD, né, que é o Rock Quality Designation. Então, se o material é muito contínuo, mais blocoso, né, ou se o material é muito fraturado, então eu consigo ter essa característica através dessa avaliação aqui dos furos de sondagem na caixa. Então, vejam que são coisas simples, né? Eu consigo fazer essa avaliação super rápido. Essa daqui também, eu vou pegar um fragmento aqui e quebrar ele, então também é muito simples. E eu consigo montar esse gráfico aqui, né? Esse gráfico, se a gente avaliar, a gente já consegue descrever aqui materiais que têm comportamentos diferentes. Esse minério 1, esse vermelho, por exemplo, ele tem uma característica que ele forma muito bloco, né? Ele é pouco fraturado e, ao mesmo tempo, ele aqui é muito competente, né? É muito difícil de quebrar esse material. Então, com essa informação, e você carregando essa informação em 3 dimensões, né, aqui na nossa mina, a gente já consegue identificar regiões que eu tenho materiais que são difíceis de serem processados. Aqui eu estou falando só em termos de produtividade, competência das rochas, né? E materiais que são mais fáceis de serem processados, né? Então, com essa informação, né, que é simples, o planejamento já consegue ter uma estimativa muito boa dos materiais que ele pode misturar, que ele pode blendar. Então, por exemplo, se eu for colocar um bloco desse aqui na usina, que é um material mais difícil de ser processado, provavelmente eu vou gastar mais tempo, mais horas para processar esses blocos. Eu posso colocar vários blocos, né, que são mais fáceis de processar, misturados. Então, para cada um bloco desse, eu coloco 3, 4, 5, não sei, um certo número, né, maior de blocos para poder, na média, eu atingir uma certa competência que eu vou conseguir alimentar a minha usina de forma mais constante. É claro que aqui eu estou trazendo coisas bem simples, né, o PLT, o RQD, mas existem, né, testes específicos de combinação, né, para descrever a energia específica, para estimar a energia específica dos equipamentos lá de combinação, britadores e moinhos. Bom, mas antes da gente entrar nesses ensaios específicos de combinação, a gente vai falar aqui de uma coisa importante que é o P80, né? Qual o P80 ideal do projeto? A gente começa, quando fala de produtividade, a primeira pergunta que a gente deveria responder é essa daqui, né? Porque o P80 ideal, ele não é simplesmente o P80 onde eu consigo liberar os minerais para que os processos de concentração, né, consiga funcionar de uma forma eficiente. Não é só isso. Tem a questão econômica aqui, né? Porque para atingir esse P80 eu gasto normalmente muito dinheiro, né? Que é a etapa de combustão. Então, essa imagem também, eu gosto muito dela, que ela ilustra bem, né? Resume bem a história. Então, aqui desse lado eu tenho a taxa de alimentação da usina e aqui no X eu tenho o P80. Então, essa curva em magenta, olhem só, você pode ver que à medida que eu vou engrossando o material, o P80 está maior, eu consigo aumentar a taxa de alimentação da minha usina, né? Então, se eu vou moer mais grosso, né, eu vou conseguir uma taxa de alimentação mais alta. Então, qual o P80 ideal para moagem? O P80 ideal é esse aqui, né, mais grosseiro e taxa de alimentação alta. Agora, se a gente olhar desse outro lado aqui e olhar a recuperação, o que acontece com a recuperação? Essa curva em azul. Quanto maior for o P80, menor é a minha recuperação, né? Porque eu não estou liberando, né? Estou liberando menos, né, os minerais para o meu processo de concentração.
Então, qual que é o P80 ideal para flotação, processo de concentração por flotação? Seria esse daqui, né, onde eu vou moer mais fino, né? Só que eu vou ter uma recuperação alta. Então, qual que é o business P80? Qual que é o P80 do negócio, né? Esse P80 ele deve estar aqui no meio, em algum lugar, não sei falar, né? A gente precisa colocar aqui a questão econômica. Então, cada vez que eu engrosso o material aqui, e eu consigo alimentar mais taxa, eu estou diminuindo custos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou perdendo recuperação. Então, pode ser que exista um ponto aí onde a recuperação ela cai, né? Mas eu consigo moer aqui num determinado P80 que eu consigo uma taxa ideal com um custo baixo, um custo reduzido. Então, isso aqui é o ponto principal do modelo de produtividade, porque é muito comum a empresa ter um P80 fixo, foi determinado lá na época de projeto, de pré-viabilidade, alguma coisa desse tipo. Esse P80 ele vai seguindo todas as etapas de projeto, até a implantação, operação, mas pode ser que, fazendo uma avaliação econômica, né, olhando capacidade e recuperação, aquele P80 não seja o ideal, né? A gente tem aqui no Brasil um caso interessante, né, que é a mina de Chapada, em Goiás, que era da Yamana e agora, atualmente, da Lundin, né? A mina começou com um determinado P80, né, um P80 mais fino, uma recuperação mais alta e uma capacidade mais baixa. À medida que o tempo foi passando, eles foram engrossando o material, aumentando a taxa, a capacidade da usina, mas foram perdendo recuperação, até que eles chegaram num ponto ótimo, né, onde eles conseguem um retorno econômico interessante, né? Então, eles não estão moendo muito, né? Tá mais grosseiro, então eles estão economizando, mas estão perdendo um pouco na recuperação. Então, é um trade-off, né, que precisa ser feito. Agora sim, nós vamos falar dos ensaios completos ou ensaios simplificados, né? O que é o ensaio completo, o que é o ensaio simplificado, vantagens e desvantagens de cada um, tá? Então, nós vamos começar falando aqui do drop weight test, né? Esse ensaio é um ensaio de fragmentação de partículas individuais, né? Foi desenvolvido lá na Universidade de Queensland, né? Basicamente usa energia de impacto, né? Energia potencial. Então, aqui tem uma ilustração do equipamento. A gente coloca uma partícula de um determinado tamanho, solta o peso, quebra essa partícula, e nós vamos fazendo isso com vários tamanhos, né? Várias frações granométricas, e aplicando diferentes níveis de energia. Então, quando eu quero uma energia maior, eu aumento o peso aqui, né? Aumento a altura. E aí eu vou aplicar uma energia maior, né? Quando eu quero uma energia menor, eu baixo um pouco esse peso, a altura desse peso, e aí eu vou aplicar uma energia menor. São 5 frações granométricas, então não é simples fazer esse teste, né? Eu tenho que preparar essas amostras aqui nessas frações, e esse teste, o ponto negativo dele é que a gente precisa de em torno, né, de 50 quilos de amostra. Então, imagina você, né, com material de furo de sondagem, produzir 50 quilos de amostra, né? Então, já tem esse desafio aí. Posteriormente, houve uma evolução desse teste, né? O SMC teste, que é o teste do Steve Morel, né? Steve Morel Comminution Test, né? Foi desenvolvido lá em 2004. Estou falando aqui dos ensaios completos, né? Então, o Drop Weight Test e o SMC são ensaios completos. Ele já é uma simplificação do Drop Weight Test. Por quê? Porque em vez de usar aqui 5 faixas, você pode usar uma faixa só e você pode escolher 3 faixas, né? Então, essas três faixas granométricas menores, você pode escolher uma delas para fazer o teste. A mais utilizada é essa aqui, 22,4, 19, né? Esse intervalo granométrico. Qual que é a vantagem desse teste? A vantagem é que ele vai utilizar uma quantidade reduzida de amostra. Então, de 15 a 20 quilos. A gente estava falando de 50, agora de 15 a 20, então já melhorou um pouco. Apesar de 15, 20 quilos ainda ser uma quantidade muito grande, né? São 5 conjuntos, né, de 20 partículas para poder fazer o ensaio, e a gente aplica 5 níveis de energia. Então, eu esqueci de falar, mas o Drop Weight Test a gente aplica 3 níveis de energia. E aqui no SMC a gente aplica 5 níveis de energia, porém com uma faixa só, um intervalo granométrico só.
E qual que é o legal dessa metodologia? É que você consegue dimensionar, né, estimar a energia específica de qualquer circuito de combinação, qualquer combinação. Mas para isso você precisa combinar o SMC, né, que é esse teste simplificado, né, de Drop-Away Test, com o Working Index de Bond, o Bond Working Index, né? Então, a metodologia também usa o resultado do Bond. Quando você combina esses dois testes, você consegue estimar a energia específica de qualquer circuito. Então, é muito vantajoso usar essa metodologia. Eu acredito que é a metodologia mais utilizada atualmente, tá? Agora, esse teste é bom, né? Qual que é a precisão do SMC? Ele é bom, né? Aqui tem os dados, né, que foram observados em diversos circuitos, com diferentes configurações e com diferentes minérios também. Tem aqui o que o modelo, a previsão do modelo. Então, a gente vê que é sim um teste muito bom, tá? E é por isso que a gente sempre recomenda fazer esse teste, por conta dessa precisão, né? Agora vamos falar dos ensaios simplificados, tá? Os ensaios simplificados, qual que é a vantagem principal desses testes? É que a gente vai utilizar pouca amostra, né? Então, a gente tem aqui um teste simplificado, que é o HIT, né? O Hardness Index Tester. Então, esse aqui é o equipamento, né? E, basicamente, é um drop-away test também, só que de bancada, né? Então, a gente está falando de um equipamento muito grande, que seria o drop-away test, né? E esse equipamento ele é uma versão reduzida, né? Aqui numa bancada mesmo. Como é que funciona? Você coloca aqui uma partícula também, né? No caso do HIT, normalmente é utilizado 10 partículas, né? Entre 22,4 e 19 milímetros. Você coloca a partícula, você sobe aqui esse peso, né? Trava ele com esses dois ganchos aqui, e depois você solta, isso cai e fragmenta a partícula. Você tira esse copinho aqui com o material fragmentado e faz um peneiramento, mais ou menos igual a gente já faz lá no SMC, no Drop-Away Test, tá? Esse teste é bom? Tem algumas referências, né, publicadas, aqui é um trabalho de 2019, que foi publicado, inclusive, pelo desenvolvedor do HIT, né? E aqui está mostrando, né, o valor do SMC e o valor do HIT. Então, também, né, é muito interessante aqui a relação dos dois e também funciona para estimar o Bond Working Index, né, o índice de trabalho de Bond. Então, aqui tem o valor que foi medido, né, no teste do Bond, né, e aqui tem o valor que foi feito no HIT, também muito bom. Então, é uma vantagem usar um teste simplificado? Sim. Tem um desvio em relação ao teste original? Tem. Mas a vantagem é a quantidade de amostra reduzida, a rapidez, né, de fazer o teste e o custo, né? Então, por exemplo, se eu for fazer um teste, né, um SMC teste, eu vou precisar de 50 quilos de amostra, é um teste caro, né? Agora, com o HIT, eu vou usar geralmente aí 1 quilo de amostra, né? E eu estou falando de um teste muito barato, né? Então, é muito vantajoso. Aquele dado que eu mostrei é um dado publicado, né? Eu vou mostrar aqui um dado de uma mina, né? Uma mina de cobre de grande porte. É um resultado aqui para 5 litologias distintas, litologia A, B, C, D e E, e aqui tem o valor de A vezes B, né? O A vezes B é um parâmetro que a gente obtém lá no Drop-Away Test ou no SMC, né? Então, aqui a gente percebe que tem uma variação, né, até significativa, né, entre as metodologias. E qual que é o interessante disso, né? A empresa que usou o HIT, né, para fazer os testes, ela conseguiu fazer aqui mais de 1.300 testes, né? Conversei com eles essa semana, então eles já estão aí com mais de 1.300 testes. Se a gente fosse fazer 1.300 testes originais, completos, de drop-away test, ia custar uma fortuna, ia gastar um tempo absurdo e muita amostra. A gente não tem essa quantidade de amostra. Então, se a gente for usar o HIT, né, um teste simplificado, a gente está falando dos ensaios simplificados, a gente consegue fazer aqui um número muito grande de testes e com uma população maior de dados, a gente consegue sim fazer uma boa previsão
Douglas, por favor, você está mutado, amigo. Eu parei onde? Onde que eu mutei aqui, Na André? hora que você ia mudar o slide, tá? Ah, eu devo Tranquilo. ter encostado aqui sem querer. Então, ok. Então, essa empresa também fez uma avaliação sobre o HIT, né? Se os resultados obtidos estão adequados ou não. Então, ela pegou algumas amostras, né? Uma quantidade menor. Ela fez o teste completo do Dropout Test e fez também o Bond Working Index completo. E comparou com os resultados do HIT. Então, aqui, ó, olha só, é muito bom, né? Tem algum desvio, mas a tendência é muito boa. Agora vamos falar de uma coisa nova, né? O HIT já tem um tempo, né, que apareceu aí. Agora tem um equipamento que é o GeoPiora, né? GeoPiora Breakage Test. Esse equipamento, ele é novo, né? Inclusive ele foi desenvolvido aí, ele foi lançado durante a pandemia. É um equipamento novo, é um equipamento bem sofisticado. A gente estava falando do HIT, é um drop weight test de bancada, super simples, né? Já o GeoPiora é um equipamento instrumentado, né? E assim, a gente vai conseguir extrair muito mais informações desse equipamento do que do HIT. Então, como funciona, né? O operador coloca aqui também os fragmentos, né? E essas rodas aqui, elas vão rodar, né? E essa partícula vai passar aqui no meio e vai quebrar, vai ser fragmentada e o material vai ser coletado aqui embaixo. Quando isso acontece, né, essa partícula passa aqui, a gente está medindo aqui torque, né, força, velocidade, deslocamento, tudo, uma série de coisas, né? E isso, com essas informações, a gente consegue gerar várias informações. Então, quais são as informações que a gente pode gerar, né? Pode gerar a quebra por impacto, que seria o A vezes B, o Drop Weight Index, né, que é um índice lá do teste do SMC, e o SPI, o Sag Power Index, né, que é um teste específico para moagem SAG. A gente pode gerar a mobilidade, né, que seria o BWI, o Bond Working Index, e a gente pode ainda gerar, né, dados de resistência mecânica, né, o CS, resistência à compressão. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, o SMC, né, o HIT, esse drop weight test aqui, que é um teste feito num outro, né, é um teste, é o JK drop weight test, que é o teste completo. E o SPI, esses aqui, eles vão fornecer basicamente essa quebra, né, por impacto. Já o GeoPiora, ele consegue fornecer aqui para a gente essa quebra por impacto, a mobilidade e também a questão mecânica, né, de resistência mecânica. Se a gente for comparar esses testes, né, então se a gente for falar do custo do equipamento, né, aí o HIT e o GeoPiora têm custos reduzidos, né, comparado aos demais, né. Se a gente for olhar o valor do teste, também, né, a velocidade do teste também é muito mais rápido de fazer, pouca amostra. E o valor por teste, aí o GeoPiora vai se destacar muito. Por quê? Porque você consegue mais informação com um teste só, né? Com uma quantidade reduzida de amostra. Nós estamos falando também de 1 quilo, né? Então, se você fizer a conta, né? Se você for fazer todos esses testes aqui que o GeoPiora pode te dar, você vai gastar uma quantidade imensa de amostras, vai gastar muito, né? Vai ficar caro. Então, fazendo o GeoPiora, você gasta pouquíssima amostra e muito barato. Aí a gente está falando, para vocês terem uma noção de custo, da ordem de 10 vezes, né? Então, se eu fizer todos esses testes aqui completos, eu consigo fazer em torno aí de 10 testes, né, com o GeoPiora e conseguir todos esses parâmetros, né? Então, é muito vantajoso. Agora, pergunta, esse teste é bom, né? Já tem estudos, né, mostrando, aí tem vários dados feitos com várias amostras, ensaios com várias amostras, mostrando que sim, é interessante. Então, se a gente pegar aqui o Drop Weight Index e comparar com o GeoPiora, a gente vê que tem uma relação muito boa. E a mesma coisa para o BWI, né? Eu trouxe esses dois aqui, que são os dois principais, né? Então, é sim uma novidade, né? E uma novidade muito boa, porque é um teste, um ensaio simplificado, você consegue tirar vários parâmetros e com custo reduzido, né? Então tá,
E sobre o modelo de blocos geometalúrgico, né? A gente está falando aqui de achar qual que é o P80 ideal, né? Quais ensaios fazer, né? Eu já estou falando aqui que é interessante fazer os ensaios simplificados para ter mais dados, mas e aí, né? A gente tem que colocar essa informação no modelo de blocos. Então tá. Modelo de blocos geometalúrgicos, sim, a gente precisa fazer esse modelo de blocos geometalúrgicos, né? Os projetos eles falham na estimativa de produtividade, né, tonelada por hora, porque são utilizados poucos resultados de competência das rochas, né? Quando a gente vai conversar com o pessoal a respeito de ensaios de comminuição, é muito comum a empresa ter lá 30 ensaios de SMC, né? 50 ensaios de Bond. E aí você vai ver, por exemplo, a quantidade de amostras, né, que você tem teor. Aí é 2.000, 3.000 amostras, né, que você tem teor, metro a metro no furo. Então é até desleal, né, você fazer uma estimativa baseada em teores, que já é uma tarefa complexa de fazer, né? Tem um erro nisso aí, então a gente usa os melhores métodos, né, cada caso é um caso, para poder fazer essa estimativa de teores, mas aí com 2.000 dados. E aí, quando chega na parte da competência das rochas, você tem lá 50 dados. Então, é muito difícil a gente fazer um modelo de produtividade desse jeito, né? Os ensaios simplificados de comminuição podem entrar na rotina de preparação das amostras de furo de sondagem. Então, quando eu pego um furo de sondagem, eu tenho que preparar essa amostra, eu tenho que britar essa amostra, moer, para fazer qualquer ensaio, né? Para fazer a química, né? Eu tenho que até pulverizar a amostra. Então, durante esse processo de preparação, poderia já tirar um índice de comminuição usando um ensaio simplificado. E aqui eu já mostrei duas opções, que seria o HIT ou o GeoPiora, né? E é mais ou menos assim, né? Um metro de furo, vamos colocar aí mais ou menos, né? Com 1 metro de furo, você consegue extrair ali 1 quilo de amostra. Você vai serrar o furo de sondagem, né? Vai pegar 1/4 dele, alguma coisa assim. E aí, com esse 1 quilo de amostra, geralmente a gente consegue fazer esse teste simplificado, né? Então, a ideia é ter uma população maior de dados, né, de comminuição, para a gente realmente fazer uma estimativa de produtividade assertiva, né? Agora tem um problema, né? Até agora eu falei aí dessas coisas, né? Falei dos ensaios, falei do P80, mas na prática a gente tem um problema que os índices de comminuição são variáveis não aditivas, né? O que quer dizer isso? São variáveis não lineares, né? Por exemplo, quando eu faço uma média lá dos teores, é uma média simples, né? Eu não posso fazer uma média simples dos índices de comminuição, porque certamente eu vou colocar um viés aí nessa conta. Então, tem um trabalho recente aqui do Moreira, né, 2022, que ele fez testes SMC, né, e fez o BWI para duas amostras aqui, né, duas litologias, e ele foi misturando, por exemplo, 25% de BTOS, e aí 75% de QSRT, 50% de BTOS e 50% da outra, e assim por diante. Então, essa reta aqui em azul seria a média, né? Se a gente fizesse a média, seria algo linear, né? Mas na prática, o resultado obtido foi isso aqui, ó, algo não linear, né? E o mesmo comportamento a gente observou lá no BWI de Bond. Então, os dois principais testes que a gente tem para estimar a energia específica de um circuito, eles não são aditivos, né? Então, muita gente me pergunta, Douglas, eu posso fazer uma crigagem desses parâmetros? A resposta é não, né? Porque a crigagem ela é um método linear, um método geoestatístico, né? Um método de interpolação linear. Então, não poderia usar. Então, essa é a primeira questão. Mas a pergunta que eu sempre faço na sequência é o seguinte: tá, você está preocupado com o método de interpolação, né? Usar um método linear, crigagem, para uma variável que não é linear. Então, não pode, vou ter que usar um outro método, né? Mas você tem um número de dados suficiente para fazer uma estimativa? Essa que é a pergunta, né? E, na maioria das vezes, a pergunta é, não temos, né? Quantos dados vocês têm? A gente tem 30, né? Num depósito muito grande. Então, a gente não consegue fazer uma estimativa, né? Então, esse aqui é um ponto aqui de
de muita discussão, mas essa discussão ela só vai acontecer depois que eu passar pela fase, né, de gerar dados, gerar resultados, fazer muitos testes, né? E a solução para isso são os testes simplificados. Então, agora, tem essa questão, né? Como é o seu modelo de produtividade, né? Então, você que está aqui assistindo e trabalha com essas coisas e tem lá, sim, um modelo de produtividade, né? Tem algumas questões, né? Então, por exemplo, na sua empresa, a taxa de alimentação, né, da moagem, taxa lá em toneladas por hora, ela tem uma variação significativa em função da competência dos minérios alimentados, né? Esse é um ponto, porque se a taxa de alimentação ela sobe, né, o material é mais friável, né? Então aumenta a taxa. Aí, de repente, eu não estou conseguindo mais atingir o P80, né, adequado. Aí eu tenho que baixar a taxa, porque está entrando material mais competente. Então, se você está nessa situação, talvez você precisa melhorar o seu modelo de produtividade, né? Porque está tendo uma mudança, né, significativa da competência, né, do material que está entrando e está afetando a sua capacidade. E quando afeta a capacidade, pessoal, da moagem, no caso, vai afetar todo o resto do processo, né? É muito comum também o pessoal fala assim, a minha flotação aqui não está boa. Já tentei de tudo, troquei reagente, mexi no ar, no pH, na aeração, já fiz de tudo. As pessoas mais experientes, elas falam o seguinte, mas como é que está a sua moagem? Ela está bem? Lá você está conseguindo operar para manter bem constante? Sim, tá. Tem controles? Tem. Não, mas como é que está, então, o seu planejamento de lavra? O pessoal do planejamento consegue enviar blends, né, do material, não só os blends de teores, mas os blends também de competência das rochas. Então, a gente começa a fazer esse trabalho de trás para frente, né? Às vezes não é o problema lá da sua flotação, mas em si o problema da moagem. E, às vezes o problema da moagem ele está vindo lá do material da mina, né? Por conta do planejamento, que não tem informação para poder fazer esse blend adequado. Então, a segunda questão é, na sua empresa, o planejamento de lavra leva em consideração a competência das rochas no sequenciamento, né? O sequenciamento é a ordem, né, de extração dos blocos, né? Então, se ele não leva em consideração essa competência, aí, e o material tem uma variação, né, às vezes significativa, isso é um problema, porque o planejamento pode estar levando em consideração somente os teores, e isso não é suficiente. Eu vou atender a especificação de teores de alimentação da usina, mas vai ter uma variação grande ali da competência da rocha, então vai ter uma variação grande da taxa de alimentação da moagem. E, consequentemente, isso vai prejudicar, né, as etapas seguintes, né, flotação, separação sólido-líquido, tudo o que mais tiver, né? A outra questão é, na sua empresa, as metas de produção são atingidas? Então, o pessoal, quando começa a não atingir as metas, né, sempre tem um problema, ou às vezes atinge a meta, né, pessoal? Você coloca lá, esse ano nós vamos produzir X milhões de toneladas por ano. Produz, mas só que com material fora de especificação, né? Você está enviando para o seu cliente um material fora, tomando um pênalti, né? Uma penalização por conta disso. Então, no fundo, né, na real, o que aconteceu é que você não conseguiu atingir a meta. Então, se na sua empresa você também não está atingindo as suas metas de produção, pode ser que está faltando esse modelo de produtividade ou o modelo que está sendo utilizado não está adequado. Então, era isso. Tem aqui também o meu e-mail, né? Quem quiser entrar em contato. Eu vou agradecer ao FMG, o Departamento de Engenharia de Minas, né, no qual eu trabalho, as agências de fomento, CNPq, FAPEMIG, CAPES, que apoiam a nossa pesquisa, e todas as empresas, né, que através dos projetos de extensão e de pesquisa também financiam a nossa pesquisa. Então é isso. Agora, André, estou aberto aqui para as questões, né, para as discussões aí com os colegas. Muito obrigado, Douglas, pela apresentação fantástica, né? Falar de geometalurgia e falar sobre moagem é sempre muito agradável, né? Nós estamos vindo na linha aí do Maurício Bergman com a moagem, nós tivemos já o Denilson, nós tivemos o Capone, todos falando de flotação, você veio
arrematando tudo. Douglas, nós temos aqui, então, algumas pessoas te parabenizando, mas o Júlio Hoffman, ele lhe faz duas perguntas. A primeira, ele gostaria de saber como a escolha do P80 ideal afeta a produção de rejeitos. Uhum. Olha, excelente a pergunta, né? O Júlio, inclusive, é um super parceiro, né? A gente trabalhou juntos lá num projeto com a Vale de geometalurgia. Ele trabalha muito na parte de geoestatística e o projeto foi justamente para tentar responder essa questão da não aditividade, né? Desses índices de cominuição e também da recuperação, né? A recuperação dos processos de concentração são variáveis também não aditivas. Então, ele fez um trabalho muito legal tentando desenvolver algo novo para poder trabalhar com essas variáveis. Bom, é o seguinte, quando eu escolho um P80 mais grosseiro, eu vou ter uma taxa de alimentação maior, né? E vou ter uma recuperação menor. Só que eu estou enviando para a barragem um material que ainda tem conteúdo de valor, né? Porque eu não liberei todos os materiais, não moí totalmente, né? Não moí até onde precisava, né? Para liberar bem esses minerais de interesse. Então, na prática, o que acontece é assim, eu vou produzir mais rejeito, né? E rejeito que tem algum valor, né? Mas qual que é a conta, né, que a empresa pode fazer? Ela faz o seguinte, ó, eu vou moer menos, que aí eu vou ter uma taxa maior, vou diminuir o custo e vou reduzir um pouco a recuperação, mas ainda estou ganhando. Ela faz um trade-off, analisa cenários. E ela avalia o seguinte, essa barragem, esse rejeito que eu estou produzindo, atualmente não tem valor para mim, mas no futuro pode ter valor. Eu posso lavrar essa barragem, né, recuperar esse material e processar ele novamente. Então, atualmente, hoje, né, com a condição que a gente tem do mercado, o valor das commodities, a gente faz essa conta, chega no P80 ideal, e pode ser que a gente esteja produzindo, né, um rejeito que tenha lá minerais de valor. Mas pode ser que isso mude, e aí eu comece a moer mais, ou depois, né, de repente, a lavrar a barragem. Então, é essa a situação, tá? E ele tinha duas perguntas, não é isso? Tem mais uma sim, mas aqui deixa eu só registrar que eu fui falar do Maurício. O Maurício se encontra com a gente aqui, ó. Tá? Eu vi que você já tinha dado uma curtida no comentário dele, então uma boa noite aí para o Maurício, que está transmitindo lá do Canadá. Tá? Estou vendo alguns outros nomes aqui conhecidos também, ó. Estou vendo professores aqui da Federal do Mato Grosso, da UFMT, né, que é a Ana Cláudia. Estou vendo aqui também o nosso colega Cláudio Schneider, estou deduzindo que é o Cláudio Schneider lá do CT, então um abraço aqui para o Cláudio também. Tem várias pessoas aqui, Douglas, também te parabenizando. E a segunda pergunta dele aqui é se existe um critério ambiental além do critério econômico mencionado, tá? Provavelmente para a escolha do P80, já que ele está na temática. Exatamente, Olha, a questão ambiental é o seguinte, a gente tem que sempre tentar extrair os recursos, né, minerais e aproveitá-los ao máximo, né? Eu acho que esse aqui é o caminho, né? Agora, isso é o caminho, mas tem a parte econômica. Então, se a empresa faz a conta e não consegue reduzir o P80, produzir um material mais fino para recuperar mais, né, e produzir menos rejeito, por exemplo, aí não tem negócio, né? Não tem mina, não tem como fazer. Agora, tem um detalhe importante. Cada commodity tem uma característica. O minério de ferro, por exemplo, você produz muito, muito produto, né? E muito rejeito. Então, você tem muito material dos dois lados. Muito rejeito e muito produto. Mas quando você fala de uma mina de ouro, por exemplo, né? Uma mina de cobre, a quantidade concentrada é muito pequena. É quase tudo rejeito. Vamos pegar uma mina aqui de ouro, uma mina grande, tipo da Kinross, em Paracatu. Ela produz lá uma quantidade de ouro, todo o resto do material é rejeito, né? Então, assim, você mudando um pouco o P80 para poder, né, chegar nessa questão econômica, não vai afetar tanto a quantidade de rejeito que você está produzindo. Já no minério de ferro, essa conta já seria um pouco diferente, porque pode sim ter uma quantidade, né, significativa de produção de rejeito a mais ou a menos. Então, vai depender também do commodity, tá? Não tem uma regra, né? A gente tem que avaliar cada caso, mas esse é o trade-off que a gente tem que fazer para o modelo de produtividade. Primeira coisa é o P80. Qual que é o P80 que eu vou trabalhar? E é o P80 ideal para o negócio, o business P80. Depois disso, sim,
tentar ver, né, estimar qual que seria a capacidade da usina. Douglas, aproveitando o ensejo aqui da pergunta do colega, que eu achei muito interessante, né? E assim, levando um pouquinho para outros bens minerais diferentes do que você falou, tem sempre aquela questão do bem mineral que é ativo, né? Como é o caso, por exemplo, da pirita, que vai gerar drenagem ácida de Minas, se eventualmente a gente, né, moer demais a pirita, a gente vai estar aumentando a área superficial, aumentaria a cinética, né? Então, como você disse, né, tem outros fatores que a gente tem que levar em consideração. O bom é que a gente quer produzir carvão o mais grosseiro possível, né? Cada caso é um caso, né? Cada commodity tem uma particularidade, tem questões econômicas e ambientais que têm que ser vistas, né? Com certeza. Ó, o Jonatas Franco Campos da Mata lhe parabeniza, falou que a apresentação foi excelente, o assunto é muito importante, já viu? Eu te falei no início sobre a questão de quão importante é a geometalurgia, já vai ficar o convite para a Geometalurgia 2, hein? A Vânia fala também que a palestra foi muito boa e ela pergunta a seguinte coisa, Douglas: com a filtragem de rejeito, a disposição é cara, né? Não deveria ser inserida então no modelo de blocos? Excelente, é isso aí. A ideia da geometalurgia é conectar todas as informações, né? Aqui eu dei um foco na palestra hoje, modelo de produtividade, porque o pessoal está falando muito disso. Como que a gente melhora esse modelo? E aí eu estou tentando mostrar as opções. As opções, na minha opinião, atualmente, é fazer os testes, né, os ensaios simplificados, para a gente ter uma população, um volume maior de dados, que a gente consiga fazer uma estimativa, né? Agora, a geometalurgia, de forma geral, né, não falando só de produtividade, ela deveria, né, incluir todas as informações possíveis no modelo de blocos. Inclusive, a gente consegue colocar CO2 produzido, por exemplo. CO2, né, um bloco, para eu extrair aquele bloco e levar ele ou para a pilha de estéreo ou para a usina, eu vou produzir uma certa quantidade de CO2, né? Se eu resolver processar esse bloco, eu também vou produzir uma quantidade de CO2. Então, a gente consegue colocar isso tudo no valor econômico do bloco, né? Inclusive o que a Vânia está falando, que é a respeito da filtragem, né? Então, a gente consegue, por exemplo, tem materiais que filtram com facilidade, tem outros que terríveis, né, de filtrar. Então, a gente consegue, com esses ensaios, colocar, né, no modelo de blocos, né, essa informação e identificar na mina regiões onde eu sei que a filtragem é problemática. E aí, através disso, o planejamento vai fazer esse mesmo trabalho que eu mostrei aqui, com a competência das rochas. Esse bloco é mais fácil de processar, mais rápido, esse não. Vai fazer com a filtragem também. Esse aqui vai dar uma taxa alta, esse aqui vai dar uma taxa baixa. Então, qual que é a blendagem que a gente deve fazer para alimentar a usina? A usina sempre quer material constante, né? Assim que a gente deseja. Nunca é possível, né? Mas a gente tem que esforçar, colocar esforços aí para poder chegar ao máximo possível de material mais homogêneo, alimentação mais constante. O sonho da usina, né? Minimizar todos os erros, principalmente os de flutuação, né, Douglas? Isso aí. O Douglas, já que você citou a questão da pegada de carbono, CO2, né? A gente tem visto muito chegando em várias empresas e unidades fabris diferentes o conceito do LCA, né, do Life Cycle Analysis, que é basicamente converter tudo para pegada de carbono, tudo para CO2, toneladas de CO2 produzida. Você acha que isso chegaria para a gente na geometalurgia também? A gente usar como base e índex, né, o CO2 em vez de outros parâmetros? Eu acho que sim, dá para fazer. A geometalurgia, assim, basicamente aquele primeiro slide, né? É colocar informações, eu coloquei informações de processamento mineral, mas na verdade são todas, qualquer informação, no modelo de blocos. Quando a gente fala geometalurgia, é colocar metalurgia lá, né, na parte de geologia, né? Mais ou menos assim, eu enxergo dessa forma. E qualquer informação, né, que estiver disponível, a gente consegue fazer esse trabalho. Inclusive a parte de planejamento, que é onde a gente decide se o bloco sai, não sai, ou se ele sai, quando ele sai, né, se ele for sair, é a etapa que a gente realmente vai definir, né, tudo do projeto, né, capacidade, né, quantos anos de vida útil. Então, o planejamento ele precisa de informação. Né? Uma coisa que eu estou batendo muito na tecla atualmente, aí, conversando com várias pessoas, é que a gente faz um planejamento que é muito simplificado ainda, né? Porque a gente trabalha basicamente com os teores, né? Tem muita informação de teores. A gente transforma isso num valor econômico, né? Através dos custos, de tudo.
e a gente define, né, qual que é a sequência de extração, qual material vai sair em qual ano e assim por diante. Mas tem uma série de outras informações que às vezes estão disponíveis, a empresa tem e ela não usa no planejamento, né? E isso é que é ruim, eu acho, né? Porque às vezes a empresa tem informação e não está usando, né? Só precisa de um direcionamento de como utilizá-la. Então dá para colocar qualquer informação, tá? É só tratar da melhor forma possível. Perfeito, Douglas. É o problema dos nossos big data atuais, né? Empresas às vezes têm tanto dado, né, e tanto dado sendo gerado que a gente vai precisar realmente de algumas ferramentas para nos auxiliar na análise. Douglas, o Luiz Henrique Coelho Pessoa lhe parabeniza pela palestra e ele vem te fazer a seguinte pergunta: em relação à aplicação da geometalurgia atrelada ao circuito de lixiviação para ouro, além dos testes de BWI, né, podendo ser pelo método comparativo, pois é uma resposta bem rápida, e testes de lixiviação em garrafas, o que você conhece que seriam outros testes rápidos e aconselhados aí, então para geometalurgia do ouro? Entendi. Não tem uma resposta para ele, né? É o que eu conheço é realmente o teste de garrafa. Eu posso pesquisar, né? Aí vou pedir para ele entrar em contato comigo, pode me passar um e-mail, né? Eu fico com essa tarefa de vasculhar, conversar com os colegas, investigar na literatura, né? O que existe e aí dar a resposta para ele da melhor forma possível, porque eu também vou aprender fazendo isso, né? Mas Eu o que vou, eu conheço é o que ele citou, tá? Eu vou tentar então dar uma sugestão aqui, uma incitação, tá? A gente tem Uhum, aqueles reatores de lixiviação intensiva, os antigos Acácia, e a Brastorno, fica aí um uhum. abraço para os colegas de lá do Igor, tá aí pertinho de você, né, Douglas, a Brastorno. Eles entraram no mercado com um chamado Pelicano, né, que é exatamente um equipamento pequenininho. Lógico que você tem vários portes, né, de tamanho, mas você tem um pequeno para laboratório onde você consegue fazer uma lixiviação intensiva de pequenas massas de minério de ouro, né? Então, talvez, amigo, ao invés de você colocar uma lixiviação em garrafa que vai ficar algumas horas, né, 12, É, 24, 48 horas, depois você tem que dosar a fração líquida lá na absorção aham, atômica. Isso se o ouro não for refratário ao cianeto, obviamente, né? Se ele for refratário, o pelicano também não vai funcionar. Mas quem sabe aí, ó, fica a dica para um reator de lixiviação intensiva que não garrafa. E aí você não precisaria ficar tanto tempo, né? excelente. Muito bom, André. Já tem um início aqui para pesquisa, para respondê-lo. É só uma sugestão, tá? Ó, a Ana Cláudia falou que é ela mesmo, te parabeniza, Douglas. Falou que está aprendendo muito aqui com você. E ela te faz a seguinte pergunta também: pela sua experiência, você observa essa integração mina-usina, desde o modelo de blocos até a metalurgia, né, e atualmente das minerações brasileiras, ou como é que está ainda essa rixa entre a lavra e o processamento, Douglas? Ó, é o seguinte, muita gente procura a gente, as empresas, né, com aquela questão assim, ó, a gente quer fazer um programa de geometalurgia, ou a gente quer melhorar o nosso programa de geometalurgia. Só que é muito diferente, cada empresa, né? Tem empresas que a geometalurgia está na mão da geologia. Então, o pessoal da geologia entra em contato, ó, a gente quer melhorar aqui e tal, tem esses testes aqui, o que é que dá para fazer? Às vezes é o pessoal do processo, né? Então, o pessoal do processamento mineral que cuida, né, de todos os ensaios e repassa essa informação para a geologia. Então, eles acabam tomando frente, entram em contato, a gente quer melhorar, dá para melhorar os ensaios, fazer ensaios simplificados e tal. Então, eu vejo que ainda está muito desconectado, quebrado, né? A geometalurgia acaba não funcionando, às vezes, porque não tem um dono, né? Não tem, assim, uma pessoa que trabalha na geometalurgia somente. A área de geometalurgia da empresa, é o geometalurgista, vamos falar, né? É sempre um grupo que reúne pessoas de várias áreas e aquele grupo vai discutindo, fazendo reuniões, tentando desenvolver. Mas não tem um dono assim, né? E quando a gente não tem um dono, né, uma equipe que tem lá uma meta específica e tal, a coisa acaba perdendo força. Por quê? Todo mundo tem as suas metas, as suas áreas, todo mundo está ocupado, então eu vou dedicar para a geometalurgia, mas na medida do possível, na medida que eu consigo, né? Então eu vejo assim, uma mudança de mentalidade seria realmente ter equipes específicas, né, para trabalhar com a geometalurgia, para fazer a conexão. E esse pessoal ser muito bem treinado, né? Então, lá na UFMG a gente dá cursos de geometalurgia para graduação, para pós-graduação, para especialização, né, mestrado, doutorado, mestrado acadêmico, mestrado profissional e cursos em company também.
Então, assim, a gente tenta educar as pessoas, tentando mostrar tudo que precisa saber, né, para fazer a geometalurgia acontecer. O pessoal da geologia tem uma dificuldade grande de processos, o pessoal de processo tem uma dificuldade grande de geologia e planejamento. Então, a gente tem que nivelar primeiro todo mundo. E eu brinco que é o seguinte, quando eu vou dar um curso assim, empresa, e aí junto todo mundo de todas as áreas, André, na hora de fazer a apresentação, antes do curso, eu sempre peço, né? Vamos se apresentar para a gente se conhecer. Aí fica um lado o pessoal da mina e um lado o pessoal da usina. Eles nem sentam, eles sentam juntos, né? Aí eu brinco, pessoal, vamos começar a misturar aqui, porque senão a geometalurgia não vai funcionar, né? Então, mais ou menos por aí. Respondendo para ela de uma forma clara, a gente precisa melhorar bastante ainda, né? No Brasil tem algumas empresas que evoluíram bastante aí na questão da geometalurgia, né? Estão realmente produzindo dados, resultados, né, para poder usar na modelagem geometalúrgica, mas a maioria ainda não tem ainda esse time robusto, essa capacidade de gerar esses dados para poder fazer a modelagem da forma adequada. A gente faz a modelagem com os dados que existem, mas aí com poucos dados é difícil de trabalhar, né? Mais ou menos isso. Aproveitando o ensejo para não perder a piada, né, Douglas? Outro dia estava conversando com o pessoal da engenharia também de Minas, aí falou assim: olha, o problema começa quando existe um momento que você se reúne com toda a equipe para fazer a reconciliação. Porque assim, quem colocou esse nome foi realmente um artista, né? Assim, ó, hoje vou para reconciliação. Isso não tem como dar certo, né? Então, assim, se você ouve alguém falar isso, parece que vai ter um encontro lá com uma ex-namorada, uma ex-esposa, qualquer coisa, porque ó, reconciliar. Então, assim, já tem que começar por aí, né? Já teve a briga e agora vai reconciliar, né? Mas acho que tem que mudar mesmo. O Douglas, o Thiago Pires também lhe parabeniza pela excelente palestra e a Gabriela Fonseca Abreu, tá, ela também te parabeniza, falou que foi uma excelente explicação, como sempre, e ela faz a seguinte pergunta: ó, pensando no projeto inicial de geometalurgia para empresas que trabalham com modelos de blocos litogeoquímicos, as variáveis de compacidade são mais relevantes que as mineralógicas, a priori, ou não? Tá? E aí ela engata: por onde devemos começar, na sua opinião? Bom, é aquela resposta padrão, né? Vai sempre depender do caso, né? Então não tem uma resposta pronta. Tem que analisar, né, a empresa, o commodity, como funciona, os dados que existem, né, a variação que existe entre as amostras, para a gente dar uma definição, uma resposta dessa. Mas assim, ó, vou pegar uma palavra que ela escreveu aqui, que é compacidade, né? Compacto, material compacto, essas coisas. A gente associa muito material compacto com dureza, né? Com competência. Aí tem coisas que a gente tem que sempre tentar esclarecer, né? O professor Homero Delboni, lá da USP, recentemente, participando de uma banca, ele comentou muito bem. Quem tem dureza são os minerais. Os minerais, eles têm uma dureza. A rocha, que é um conjunto de minerais, ela tem uma competência, uma tenacidade, tá? E não é adequado falar dureza. Estou só pegando um gancho aqui para tentar nivelar todos, tá? E quando fala compacto, não quer dizer que o material é competente, é tenaz. Compacto é uma classificação mais da geologia de camadas, material compactado, né? Então, tem materiais que são classificados como compacto, mas não são competentes, são fáceis de quebrar. Então, assim, as variáveis, no caso, quem perguntou foi a Gabriela. Aí, Gabriela, são as variáveis de competência das rochas, tá? Só para deixar claro esses termos aí, é um termo que veio da geologia, a gente usa muito, né, no processamento mineral, para evitar qualquer confusão. Então, é só um alerta. E devo começar ou não, né, pela mineralogia e tal, vai depender pelo seguinte: geralmente, os índices de comminuição, a competência das rochas, não tem uma relação muito boa com os teores. É muito difícil. Tem alguns depósitos que tem, mas é muito difícil. Geralmente tem uma relação com os minerais. Então, se eu tenho a mineralogia, eu consigo relacionar com os índices de comminuição e colocar essa informação nos demais blocos, né? Só que para fazer isso, eu tenho que ter mineralogia. Mineralogia custa caro, é difícil de fazer, né? É mais complexo, né? É diferente de você pegar uma amostra, né? Agora tem os testes simplificados, aí 1 quilo, você quebra a amostra e já tem um índice de comminuição. Então, você fazer a mineralogia para chegar no índice de comminuição
tem essa dificuldade, né? A priori, eu ia falar assim, é melhor você fazer o teste com munição, tá? Mas depende de cada caso. E a mineralogia tem uma vantagem que é o seguinte, dependendo, a gente pode converter os teores, as análises químicas, em minerais. Então, eu tenho análise química de todos os furos e tenho mineralogia só de alguns pontos. Aí eu crio uma matriz, né, de conversão, minerais, teores minerais, e aí eu vou converter todas aquelas análises químicas em minerais no depósito inteiro. Posso fazer isso para tudo, né? Mas dependendo do depósito, dependendo da complexidade, eu vou ter minerais distintos em cada região, e aí eu faço por regiões, por clusters, né? Mas isso é possível fazer, inclusive a gente está fazendo isso atualmente com um projeto, né, de geometalurgia como empresa, tem uma outra empresa que a gente está discutindo para fazer exatamente isso, e através dessas relações a gente chega na competência, nos índices de competência das rochas e aí no modelo de produtividade. Então, é mais ou menos esse o caminho. Maravilha, Douglas. Douglas, o Francisco Júnior Batista Pedrosa também lhe parabeniza, fala que é muito interessante. Eu creio que esse muito interessante dele é duplo, não só o assunto, mas também a sua apresentação. E ele faz a seguinte incitação, né? Talvez se disponível, além da massa, a realização, né, de ensaios, tais como perda por calcinação, ensaios metalúrgicos, redutibilidade. Aí estou pensando em provavelmente minério de ferro, quando ele coloca redutibilidade, né? Também reduzidos e imputados aí no modelo geometalúrgico. O que você acha disso, Douglas? Dá para fazer, claro, né? Inclusive, se eu não estou enganado, o modelo geometalúrgico da Samarco, ele tem energia específica através de um teste de moagem em bancada, tem recuperação, né, o teste de flotação, e eles têm também a área superficial, né? Tem o blend, né? Então, eles correlacionam também, inclusive com a moagem. Então, dá para colocar no modelo de blocos qualquer informação. A gente precisa gerar esse dado. E aí é aquela questão que eu falei anteriormente. Tem esse problema, né? Muitas empresas, elas fazem um teste padrão, vamos falar assim, mas tem dúvida se o teste padrão é aquele mesmo, o que poderia melhorar, como reduzir a amostra. E tem a questão do teste padrão ser realmente um teste padrão. Você começou a fazer de um jeito, você tem que ficar nele, porque se você fazer 3 anos, aí muda. Aí 5 anos eu fiz. Aí tem várias campanhas, cada uma vai ter um resultado. Como é que você vai comparar tudo depois? Isso acontece. Às vezes a gente pega um banco de dados que a gente vê claramente assim uma quebra nos resultados. A gente pergunta para o pessoal, olha, tem um negócio estranho aqui, até o ano tal estava esse comportamento, depois esse ano mudou. Ah, a gente fez um ajuste no nosso ensaio padrão por causa disso, daquilo, aí a gente começa a ter que fazer essa normalização dos dados e aí começa a ter uma confusão, né? Então, é bom sempre cravar, o teste é esse. Ah, não é o melhor teste, não tem problema. A gente vai manter porque a gente consegue ver as diferenças relativas dos minérios, né? Não é tão interessante eu fazer um teste no laboratório, André, e esse teste bater exatamente com a usina, fazer o scale-up. Isso é outro assunto, né? O assunto da geometalurgia, modelo de blocos, é a diferença relativa. Essa amostra tem uma energia específica alta, essa é baixa. Isso é que é interessante para o planejamento, conseguir misturar esses materiais e indicar que né, para a usina receber esses blocos misturados, né, esse blend. Douglas, aproveitando o ensejo, já que você tocou no assunto de custos e custos de testes, ensaios, a gente não pode esquecer do controle de qualidade do que é aquecer, né? E quando você rodou esses modelos geometalúrgicos, quando você participou da implantação de geometalurgia numa empresa que não tinha que aquecer, como é que foi essa ordem? Vocês implantaram as duas coisas juntos, priorizaram um em relação ao outro? Como é que você lidaria numa situação dessa? Chegou na empresa para implantar um projeto de geometalurgia, mas que não tem controle de qualidade? Ó, primeiro a gente tem que fazer um teste que funcione na rotina, né? A preocupação é essa, e um teste que seja fácil de fazer e que a gente consiga obter a resposta adequada para utilizar. Então, esse é o primeiro desafio. Aí, André, para chegar nisso demora. Geralmente não é fácil. Então, essa é a primeira barreira. Mas depois que está tudo funcionando, rodando, aí é fazer vários testes em triplicatas, né? Fazer testes às cegas, né? A mesma amostra com tags diferentes, para ver se o operador realmente está conseguindo fazer diferença entre os turnos, né? Se você está rodando teste, vários turnos, várias equipes, você tem que ver. E tem esses. Então, tem como você cercar e fazer esse controle de qualidade, tá? Mas isso é uma etapa seguinte. A etapa principal é você realmente implementar um teste adequado, né? Que vai te dar retorno
resultados que você vai conseguir usar na modelagem, né? As empresas que já têm esse teste padronizado, aí fazer esse controle de qualidade é relativamente simples, né? Não é difícil de fazer, na verdade é bem fácil de fazer, é bem tranquilo de fazer. O problema é chegar nesse nível, né? Nessa etapa. Perfeito, Douglas. Temos aqui também as felicitações e parabenizações do Edson Maia do Nascimento, e ele te faz uma pergunta, ele usou até um termo aqui bem interessante, Douglas. Ele pergunta o seguinte: é possível realizar um mapeamento geometalúrgico em uma mina? E qual o percentual de ensaios é necessário para termos uma base de dados robusta? Uhum. Olha, é o seguinte, o mundo ideal, o que é? Você não tem lá metro a metro análise química, então você pode pegar esse fluxo de sondagem, que é cerrado, né? Pegar uma parte dele e fazer um índice de comunição. Se você fizer o HIT, você vai ter o A vezes B, né? Que é o do Drop Weight Test, né? E vai ter o Bond Work Index. Com esses dois, você aplica a metodologia SMC e estima a energia específica daquele metro, né, de furo. Se você usar o GeoPiora, que é essa máquina mais nova, essa nova tecnologia, você consegue, além desses dois parâmetros, mais vários outros, né? Então, esse é o mundo ideal. Você vai fazendo metro a metro, né? Da mesma forma que você faz a química, você faz o índice de comunição. Agora, não dá para fazer isso. Então vamos fazer, então, pelo menos de 3 em 3 metros, ou vamos fazer da altura da bancada, 10 metros, né? A gente tem que avaliar cada caso. Ele pergunta aí, dá para fazer esse mapeamento? Dá para fazer. Agora, qual que é o percentual de ensaios necessários, né? Por exemplo, vamos falar aqui do trabalho que foi feito para a Vale, né? Eles pegaram uma parte lá do Salobo, né, que tinha 2.000 dados de análise química. Desses 2.000 dados de análise química, metro a metro, tinha mais ou menos 50 ou 60, se eu não estou enganado, índices de comunição, BWI e DWT. Então, vejam, mais ou menos 50 testes para 2.000. Então, a gente tem que melhorar essa quantidade, né, de índices de comunição para a gente conseguir fazer um trabalho de modelagem, interpolação. Porque senão você fazer uma interpolação de meia dúzia de dados, você não consegue prever nada, né? Então, a resposta para ele é o seguinte: o máximo que você conseguir fazer é o ideal. Mas como é que eu faço essa conta? Pega o seu budget, o que você tem disponível, vamos ver o custo, né, do teste simplificado, quantos testes você consegue fazer, e aí, conhecendo já a mina, né, conhecendo alguns testes de comunicação que já foram feitos, você sabe se tem uma região com competência alta, baixa, e a gente distribui esses testes simplificados nessas regiões, né, da melhor forma possível, para ter depois condições de fazer um modelamento matemático, né, de produtividade adequado. Douglas, falando em modelo matemático, produtividade e as lacunas da interpolação, você já viu algum teste ou você mesmo já testou alguma coisa do tipo usar inteligência artificial, machine learning, para fechar esses dados e para gerar mais informação? Sim, tem vários artigos, né, várias referências recentes que as pessoas estão utilizando machine learning para poder obter essa informação, preencher os blocos, né, com informações naqueles lugares que a gente não tem. A gente também utilizou, né, nos projetos de geometalurgia que a gente tem feito e tem várias técnicas, né? Eu até brinco lá com a turma e vão testar tudo, um pouco de tudo, né? Porque aí a gente vê, pode ser que algum daqueles modelos ele tenha uma boa resposta e aí a gente fecha, vamos utilizar esse modelo porque é adequado. Mas voltando, para fazer isso tem que ter dados, né? Quando você tem uma quantidade muito pequena de dados, você usar uma técnica sofisticada às vezes com a ilusão de que aquilo é, né, legal, robusto, bacana, vai resolver o seu problema, não vai, né? Aquilo ali é um método matemático, né, mais sofisticado realmente do que a gente utiliza, né, usava há pouco tempo atrás, mas não tem milagre. Sem os dados, é muito difícil de fazer qualquer coisa que realmente você consiga afirmar e falar, isso aqui está funcionando, está bom, essa é a direção, né? Então, a minha preocupação atualmente não é mais com os modelos, tá, André? A minha preocupação é mais com os dados. Eu estou fazendo uma campanha para a gente gerar dados geometalúrgicos. E a preocupação depois,
vai ser realmente quais modelos utilizar, quais são os mais adequados, tá? Perfeito, Douglas. Douglas, o Pedro Fabrim, tá, lhe deseja boa noite, parabeniza, fala que é aluno aí que deduz, então, de graduação da UFMT, então aí veja, a Ana Cláudia trouxe os alunos também, não foi só você não, tá? Eu estou com alguns aqui também, eu já vi alguns alunos da nossa especialização em tratamento de minérios aqui, né? Mas vamos lá, ele te pergunta a seguinte coisa: para metais nobres em lixiviação, podem ser produzidos finos desses minerais que são refratários, né? Quais os principais fatores que podem ser observados no processamento para verificar possíveis correções do processo? Esse te apertou, viu? É, é. É porque assim, ó, a geometalurgia ela está tentando mapear o depósito, né, para facilitar a vida do planejamento de lavra, né? Essa que é a ideia. Então, agora, se o material vai produzir mais fino que o outro, né, isso ó, tem que ter um teste para pegar esse comportamento. Então, se isso é uma questão crítica, igual está sendo colocado aqui, lá onde eu trabalho isso é crítico. Então, tem que bolar um teste para pegar esse comportamento e colocar ele em 3 dimensões. Aí eu consigo ver, ó, essa região gera muito fino e dá esse problema na planta. Essa aqui não. Então, qual que é o blend ideal desses dois para eu poder alimentar a planta e conseguir um resultado adequado, né? Então, tem que bolar um teste, né? Tem que ter uma maneira de você obter essa informação para depois você colocar lá em 3 dimensões, né? No modelo, né? No modelo de blocos, e aí o planejamento fazer esse trabalho da sequência, a extração dos blocos, para blendar e alimentar a usina da maneira adequada. Perfeito, Douglas. Douglas, a Gabriela Fonseca Abreu, ela te pergunta também outra pergunta difícil aqui, tá? Ela pergunta se é possível utilizar a taxa de perfuração, aí dada em metros por segundo, da rocha, medida a cada metro de furo, né, cada metro perfurado, em campanhas de sondagem, tais como DDH, circulação reversa, como um parâmetro para construir o seu modelo de competência, ou se o ideal é mesmo a realização dos testes, aí a recuperação do testemunho de sondagem, né, facial mesmo, e mandar para o laboratório. Pergunta excelente, né? Tem que fazer as duas coisas, tá, Gabriela? Tem que fazer as duas coisas, Gabriela. Por quê? Uma coisa é você fazer o furo de sondagem, né? Longo prazo, né? E você fazer um modelo de blocos para isso, né? Para a vida da mina, né? Quanto que eu vou lavrar daqui a X anos e tal. Outra coisa é você estar perfurando o banco para poder detonar o banco, né? Você vai fazer os furos e colocar explosivos e aí vai fazer a detonação. Então, se você tem essa informação, nos dois casos, vamos falar no longo e no curto, você consegue fazer a conciliação, ver se o seu modelo está adequado, né? Porque eu fiz os furos de longo prazo, eu tenho a taxa de perfuração e eu vou, sei lá, relacionar com a competência da rocha, a produtividade lá na usina, né, da moagem. Ok, vou fazer isso. Mas quando você estiver fazendo furo do banco para poder carregar com explosivo, uma malha bem fechada, não é isso? Se você tem essas medições, você está confrontando a estimativa do seu modelo com o que está ali na realidade sendo lavrado e vai ser alimentado. E aí, dependendo dessa furação que você fizer, você pode ver que seu modelo está muito fora, e aí fazer uma correção, né? Vou alimentar com esse material, está muito duro, por exemplo. Duro não é duro, né? Falei errado. Muito competente. Então, esse material está muito competente, ele vai baixar a taxa na usina. Então, eu não vou colocar só uma parte desse material na usina, né? Eu vou voltar para o meu modelo e falar, esse modelo não ficou bom. Então, o ideal é fazer os dois. O mundo ideal é fazer os dois. E na palestra anterior, lá no webinar da ABM, eu até mostrei um slide que é fazer esses furos, né, no banco para poder carregar com explosivos e ter essa informação online, né, das perfuratrizes, que aí você já vai reconciliando o modelo e já vai replanejando o que vai ser alimentado na usina. Então, a gente tem isso hoje online, né, dá para fazer isso, não é difícil de fazer, é questão só de conectar os dados e fazer uma análise online, né? E se você pega esse dado, vai passar para um departamento, ele analisar, que passa para o outro, aí o planejamento recebe, aí eu vou gerar aí já o material já passou na usina. Então tem que ser uma coisa online, é um workflow que a gente está chamando, né? Que está todo mundo junto, uma plataforma na web, você loga, tem lá toda a informação que está sendo gerada está chegando e o modelo está se autoalimentando e se atualizando. Então esse é o futuro. É isso que a gente está tentando, né, fazer com que as empresas
pensem, né, apostem e comprem a ideia, né? Esse que é o próximo passo. Joia, Douglas, estamos com uma pessoa aqui, um participante com a mão de pé. Norberto, fica à vontade, pode falar. Douglas, tudo bom? Já me Tudo jóia? Você lembra de mim? Claro. Aqui, só para complementar, talvez pode ajudar você, sobre minério de ferro, se falou sobre aquele planejamento de lavra, sobre classificação, porque na Samarco, a classificação foi feita para os minerais do minério de ferro através de microscópio, ok? Sim. Então, com isso aqui, você vai saber cada metro de furo de sonda qual a participação, a porcentagem de cada grão mineral de cada metro desse aqui. Quando eu falo grão mineral, minério de ferro, você tem magnetita, Sim. hematita especular, hematita porosa ou martita, hitita. Tudo isso aqui tem proporção. Através dessa proporção, a Samarco conseguir dominar essa parte de composição ideal para dar melhor produção na usina, como também na usina de pelotização. Ok? Ou seja, já tem mais tempo essa geometalurgia da Samarco tá em funcionamento. Já virou rotina. Ok? Sim. Então, com essa participação, você já sabe o comportamento de grão mineral. Por exemplo, hematita especular, quando você entra com maior participação na usina, ele aumenta o consumo de energia elétrica da moagem. Quando entra muito participação de martita, ou seja, hematita porosa, você perde muito mineral de ferro na deslamagem. Mesma coisa com guetita. Guetita, maior participação de guetita na usina, como também lá na pelotização, aumenta a participação, a porcentagem de fósforo. Então, essa parte aqui, na área de planejamento, ajuda muito, tá? Sim. Ok? Ô, Norberto, excelente, tá, Norberto? Muito bom você compartilhar aí com todos, né? A Samarco é uma empresa que está bem avançada, né, na questão da geometalurgia. Tem os testes próprios dela, né? Os testes padrão, que é o padrão dela, né? Inclusive, eu comandava a time de microscopia, a parte de testes. Então, tudo isso aqui é aplicado na usina. Ok? Exatamente. Então, assim, pegando um gancho que você está falando, essas informações todas, né, Norberto, no modelo de blocos, o planejamento consegue fazer um blend e alimentar a usina de uma maneira que ela vai performar bem, né? Então, o objetivo é esse, é você criar um modelo geometalúrgico, um modelo de blocos geometalúrgico, para o planejamento poder atuar bem. Porque o que acontece na maioria dos casos, né? O planejamento, ele faz um planejamento com pouca informação, baseado, por exemplo, nos teores, e aí você está cego para uma série de outras coisas, né? Os contaminantes, a competência das rochas, né? Então, se você não passa essa informação, não gera essa informação, o planejamento ele vai ser feito com um dado que tem, a química, né? E só isso não é suficiente. Então, muito bom seu comentário, né? Que a gente consegue mapear realmente os minerais e sabendo disso a gente consegue fazer um blend ideal para alimentar a usina e, consequentemente, performar bem a usina e a etapa seguinte, né, a peletização. Ok, obrigado. Obrigado a você. Essa foi uma boa pergunta também e deu uma boa conversa, né? Douglas, eu acho que nós estamos agora indo para as últimas perguntas, mas ainda tem algumas para você aqui, tá? O Jordan Silva, se eu pronunciei errado aqui, Jordan. Ô, Norberto, vou pedir para você manter seu microfone desligado, tá? Obrigado. Ele te pergunta a seguinte coisa: atualmente a geometalurgia e o modelamento de produtividade no cenário brasileiro está sendo mais utilizado em projetos Greenfield ou Brownfield? Tá? Pergunta bem interessante.
E ele emenda com uma outra, Douglas, tá? Se existem diferenças na aplicação do modelo de produtividade nesses dois cenários, né? Aí a planta já em atividade ou a planta ainda em dimensionamento, construção, além de ele parabenizar. Excelente pergunta, né? Olha só, a geometalurgia ela acontece nos dois casos, no Greenfield e no Brownfield, né? Quando eu estava na Vale, trabalhei lá no CDM, até trabalhei com a Beth, né, que é a responsável lá pela geometalurgia. Na época que eu estive lá, a gente fez a geometalurgia de vários projetos de cobre, né? Então, assim, eram projetos, né? Não eram minas ainda. E a gente fazia uma porção de testes, um monte de testes, né, para poder diminuir o risco. A geometalurgia, nessa etapa, você está querendo diminuir o risco, né? Só que a gente não consegue gerar tantos dados, igual uma mina que está em operação, porque você tem um limite, né, de budget, né? Você tem tempo para fazer essas coisas, né? Então, é um número reduzido de dados, mas a gente está tentando cercar ali as incertezas para tentar acertar o projeto, né? Dimensionar uma usina que vai processar aquele minério e tentar ver as diferenças relativas dos minérios para o planejamento fazer algo que realmente depois vai acontecer, né? Não fazer uma coisa que a gente não vai conseguir executar. Já no brownfield, aí a mina está operando, né? Então, é só colocar na rotina. Você vai ter que gerar furos novos, você vai ter que gerar dados novos, então você vai alimentando, né, o né, o modelo de blocos, essas informações e o planejamento vai atuando. Aí ele fala aqui, né, existe modelo de produtividade, né, nos dois casos, a planta ainda não foi construída, né, e a planta em operação, acho que é isso, né, que perguntou. Então é o seguinte, ó, modelo de produtividade, quando você ainda não tem a usina, né, construída. Você dimensionou a usina, geralmente, para atender uma parte do depósito. Tá? Tem até uma regra que você pega todos os índices de comminuição, por exemplo, faz uma curva acumulada e pega 80% dela. Então, assim, é como se 80% ali você vai atender 80% dos minérios, né? Vai ter 20% ali que vai estar muito competente, a taxa vai cair muito, né? Então, é uma regra que a gente faz quando a gente tem poucos dados. Mas é um problema porque, dependendo do material também, Jordan, do commodity, a gente tem dúvida. Vou te dar um exemplo. Quando você faz um SMC, um material aí, cobre, ouro, uma rocha mais competente e tal, ok, não tem muita dúvida. Mas quando você faz com minério de ferro, que às vezes é bandado, né, e tem muita diferença aí da formação geológica daquele material, às vezes o resultado, ele dá um resultado que dá um erro, dá um desvio. Então, já começa a ter uma dúvida no dimensionamento da usina, né? Então, assim, o modelo de produtividade, quando você está construindo a usina, dimensionando a usina, é mais para cercar as incertezas, né? Quanto mais testes você tiver, ok, que aí você vai dimensionar com mais segurança. Agora, quando a usina está operando, é a questão de você cumprir as metas, né? Você vai fazer a meta do próximo ano. Quantos milhões de toneladas eu vou passar na minha usina? Se você só fixar um número, a usina foi dimensionada para X, então é X. Pode estar errado, porque o material que vai ser alimentado é mais competente, você não vai chegar naquilo. Ou vai acontecer aquilo que eu comentei durante a apresentação. Você vai atender a tonelada por hora que tá na meta, vamos falar, mas o seu produto vai estar fora de especificação, você vai ganhar um pênalti. E às vezes, no geral, no seu fluxo de caixa, isso está ruim, não é o melhor negócio. Era melhor você baixar a taxa e atender a especificação e produzir menos, né? Então, são coisas distintas. Cada caso é um caso e tem particularidades, tá? Excelente, Douglas. Então, a Gabriela também parabeniza de novo, Felipe da Escola de Minas, o Pedro Fabrim, tá? O Edson Maia do Nascimento. O Edson pergunta a seguinte coisa, Douglas: PLT ainda é utilizado? E se sim, podemos utilizar junto com a RQD como teste padrão? É utilizado. É um teste muito simples de fazer, muito barato, né? E o RQD também muito simples de determinar. O RQD é uma conta, né? Você mede ali na caixa, né? Nos furos de sondagem, esse fragmentou aqui com uma certa distância, depois com uma certa outra, você vai anotando, bota numa forma, você acha o índice, né? E esses dois juntos é aquela imagem que eu mostrei no slide, né? Você consegue já clusterizar, você consegue identificar materiais
que formam mais bloco, né, que são mais competentes, outros que não. E quando você coloca isso em 3D, pode estar tudo misturado, tá, pessoal? Dependendo da complexidade do depósito, em 3 dimensões vai estar tudo misturado. Então, ok, né? É isso que tem. Mas pode acontecer também de você ter regiões bem distintas, né? Com materiais bem claros, assim. Esse é mais competente, esse é menos. E aí o planejamento vai fazer um trabalho excelente, né? De blendagem. Então, pode usar como teste padrão. Agora, só esses 2 testes talvez não sejam suficientes para você indicar a tonelada por hora da sua moagem, o modelo de produtividade, tá? Porque, assim, ó, esses testes são testes simplificados, vão indicar que o material é mais difícil de processar ou não, mas talvez a questão numérica, né, contínua, igual o teste que a gente está falando aqui, teste simplificado, o HIT, né, o GeoPiora, eles vão te dar índices que têm uma certa precisão. Você vai aplicar um modelo e vai falar, a tonelada por hora vai ser tanto. Conseguir isso só com o PLT e o RQD pode acontecer, mas não é tão fácil. É a mesma questão dos teores. Às vezes os índices de combinação têm relação com os teores, às vezes sim, mas não é comum, né? Então, de novo, a gente tem que analisar os dados. Sempre cada caso é um caso, né, Douglas? Não tem jeito. Essa é a resposta padrão, o pessoal fica chateado, né, André? Fala, pô, o cara nunca responde, né? O professor sempre ele sai fora aqui do negócio, mas é porque é real, né? É realidade. Você pega os dados da empresa, né? Você faz uma análise rápida ali, você já identifica, ó, tem relação disso com isso pode ser interessante avaliar, e já faz um diagnóstico. Mas não tem coisa igual. Eu vou ao projeto de ouro, vou pegar outro de ouro, vai ser outra coisa, né? O quadrilátero ferrífero não é um quadrilátero apenas, né? São várias fontes de ferro, né? Exatamente. Então, Douglas, nós estamos chegando aqui no nosso teto da reunião, tá, da palestra. Isso. Não temos mais nenhuma pergunta, então estou deduzindo aqui que o pessoal está extremamente satisfeito com as respostas. Douglas, novamente, muito obrigado por ter aberto a sua agenda, dedicado esse tempo para estar conversando aqui com a gente. Com certeza foi excelente. Pessoal, vocês aqui que acompanharam também, muito obrigado, os que estão assistindo aqui no nosso canal do YouTube. Tá? Douglas, fica à vontade para voltar a hora que quiser, não só através da tela de um computador, mas para vir nos visitar aqui em Catalão também, viu? Tá certo, claro. Ó, eu agradecer de novo, né, o convite, tá, André? Essa iniciativa sua é muito legal, né, de chamar as pessoas, né, da mineração. Cada um vai falar um pouquinho, né, do que tem trabalhado, da experiência, o que sabe do assunto. E é interessante que você vai disponibilizar isso depois, então, assim, fica um registro, né, o pessoal pode voltar a assistir, ver as discussões, ver os pontos. Estou até convidando a todos que estiveram aqui também para assistir o webinar, né, de geometalurgia da ABM, que foi muito interessante. E junto com esse agora, eu acho que, né, tem uma conexão, tem uma continuidade. Então, parabéns e continue fazendo isso, que eu acho que é legal a gente divulgar, né, as técnicas, né, o que pode ser feito, um caso, o outro, para que todos possam, de alguma maneira, contribuir, seguir, né, e melhorar os seus processos, né? É aquela questão da oportunidade de melhoria, né? Sempre dá para melhorar. Então, fazendo esses eventos, a gente sempre vê alguma coisa assim, né? De, opa, isso aqui eu vou ficar mais atento lá, tem esse caminho. Eu acho que é interessante para todos. Com certeza, Douglas, já que você citou aí na iniciativa, isso aí é herança da pandemia, né? Antes da pandemia a gente nem pensava em algo do tipo e durante a pandemia os alunos nos citavam, professor, por que a gente não pode ter aula com qualquer outro professor do mundo? Eu falei, cara, é verdade, por que a gente vai ter agora só aula com os professores dessa instituição? O Douglas é da UFMG. Não, o Douglas é o Douglas, né? O Maurício é o Maurício e assim por diante, né? O Denilson, etc. Então por que a gente não pode todos sentarmos um dia, né, e trazer essa molecada toda aí para um bate-papo, uma conversa, quiçá, né, um copinho de café, mesmo que seja virtual, cada um do seu lado. Mas, enquanto a turma estiver aceitando aí os convites, Douglas, com certeza não faltarão quartas-feiras, 19 horas aí para a gente receber vocês, viu? Muito legal, parabéns. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Aproveita aqui então para convidar a todos que quiserem. Olha, a semana que vem não teremos encontro, né? Porque é um recesso aí do dia de finados, né? Dia 2 de novembro, mas no dia 9 de novembro estamos voltando aqui recebendo o professor Dr. Carlos Antônio Ribeiro Duarte, que vai falar da investigação numérica de um novo tipo de tubulação
para reduzir o desgaste erosivo em cotovelos. Então, para quem gosta aí de tubulação em usinas, fica aí já o convite. E depois, na sequência dele, no dia 16 de novembro, volta o nosso querido professor Maurício Bergman para falar de pré-concentração mineral, desafios na operação e opções de equipamentos. E aproveitando o Schneider, que ainda deve estar aqui, Schneider, você é o próximo da lista, viu? Já está feito o convite para vir falar com a gente também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Douglas, obrigado novamente. Um abraço, gente. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.